Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/e-audiolivro. Conto Aos Olhos de um Alienígena, de Hilary Hettig. Uma semana depois que completei 15 anos, escrevi uma carta à minha irmã e convidei-a para visitar-nos. Alguns dias mais tarde, sentia-me quase arrependida. Àquela altura, estava farta de tudo, do desânimo dos meus pais, das sessões com a orientadora e dos olhares e perguntas de todos, especialmente meus amigos da escola. É verdade? Perguntavam. Catarina vai voltar para casa? Você a convidou? Sem consultar seus pais? Será que ela está, você sabe, diferente? Eles me deixavam furiosa. Naquela semana, todos me deixavam furiosa. Especialmente Serena, minha mãe. Depois que contei a ela o que havia feito, convidar minha irmã para uma visita, será que isso me torna uma criminosa? Passou uma hora inteirinha chorando e 3 dias sem falar comigo. Depois veio o meu pai, Nico. Ele reagiu melhor que a minha mãe, mas não muito. Começou a me pregar sermões. Falava de coisas como o Código Civil e as opções de privacidade e como são importantes no confinado ambiente lunar. As mesmas baboseiras que vivo escutando na escola. Além disso, funcionou, como de costume, como porta-voz da minha mãe, transmitindo-me as ideias dela, sempre que ela resolvia não se rebaixar a falar comigo. Nenhum dos dois me ajudou a preparar as coisas para a visita de Catarina. Tive que fazer tudo sozinha, como de costume. Como já disse, alguns dias depois estava quase arrependida. Todo mundo dizia as mesmas coisas. Àquela altura, Catarina já devia estar hipertrofiada, não se adaptaria à nossa sociedade. Onde eu fora buscar a ideia de convidá-la? Eu sabia a resposta. Achava que se Catarina nos visitasse e eu conseguisse proporcionar-lhe uma boa estada, talvez decidisse voltar para casa. Nesse caso, não seríamos mais uma meia família, mas uma família completa, um quarteto simétrico. Serena e Nico teriam de volta a preciosa filha mais velha e eu teria minha irmã. Que reclamem, pensei. Quando ela voltar, todos vão me agradecer. No dia da chegada de Catarina, acordei bem cedo. Tomei um ultrassom e vesti o meu uniforme mais bonito, verde escuro, a cor do oceano das Procelas, com uma faixa vermelha, para indicar a província de Siapiaparelli, nenhuma estrela, infelizmente. Olhei pela janela e vi que meus pais já estavam lá embaixo, tomando café. Desci cautelosamente pelo vertical, em vez de pular. Naquele dia não queria correr riscos. Cumprimentei-os usando o código completo, desejando-lhes prosperidade, integridade, respeito e tudo mais. Ambos pareceram surpresos e levaram mais de 5 segundos para responder. Pareciam mais cansados do que zangados. Um bom sinal, pensei. Reparei que os dois estavam vestidos de verde escuro, com todas as condecorações que haviam recebido. Fui até a despensa, peguei uma bandeja, concentrado de proteínas, de novo. Provavelmente continuavam com problemas na usina hidropônica, e sentei-me. Meu pai estava comendo com uma tela ao lado do prato. Quais são as novidades? Perguntei, para puxar assunto. Ele olhou primeiro para mamãe, como se estivesse pedindo permissão para responder. O mesmo de sempre. Os terráqueos aumentaram de novo o preço do titânio. Mamãe olhou para nós. Isso quer dizer que tudo vai ficar mais caro, declarou, aborrecida. Todo mundo na escola acha que vai haver uma guerra, disse eu. E não vai demorar. Geralmente, detesto falar de guerra. É o assunto preferido de todos, na escola e em outros lugares, e já estou cansada. Mas, como já disse, estava querendo puxar conversa. Ainda é cedo para saber, disse Nico. Muita coisa pode acontecer daqui para frente. Dizem que a Terra não vai deixar de considerar a Lua como colônia a não ser que seja forçada por nós, disse eu. Isso é uma calúnia irresponsável e impatriótica, disse Serena. Não devemos espalhar esse tipo de intrigas. Minha mãe, melhor do que ninguém, sabe como pôr fim a uma conversa. Nós 3 comemos em silêncio por alguns minutos. Depois, Nico resolveu tentar de novo. Tempe, sua mãe e eu decidimos ir com você receber Catarina. Como se eu não tivesse percebido pelos uniformes. Isso é ótimo. Ela vai gostar. Está tudo preparado para a visita? Fiz que sim com a cabeça. Muita gentileza de Nico. Perguntar depois que o trabalho estava todo feito. E os remédios? Providenciou? Não sou nenhuma débil mental, sabia? Ah,
e pedi uma licença de uma semana na escola. Serena franziu a testa. Uma semana? Acha que ela vai ficar todo esse tempo? Não aguentei mais. Levantei, despejei os restos de comida no reciclador, no meio da mesa, e dirigi-me para o vertical. A orientadora ligou esta manhã, disse Nico. Quer falar com você antes de sairmos. Parei no meio da subida e olhei para ele. De novo. Para quê? Está preocupada porque você quebrou o código, acho. Eu sei que quebrei o código, disse, rangendo os dentes. Não precisa ficar falando nisso toda hora. Porque ela simplesmente não dá queixa de mim. Porque não cancela minha cidadania e me manda para o lado escuro. Não seja melodramática, disse Serena. Shuri foi pego no raio A, reprogramando uma dispensa, e teve que falar com ela apenas uma vez. Talvez ela goste de você, disse Nico. Ninguém riu. Além disso, Shuri devia ter falado com ela mais de uma vez. Os pais dele deviam ter dado mais importância ao caso. Levou a mão ao peito, tocando as medalhas com orgulho. Às vezes até mesmo os cidadãos plenos cometem erros. Ora, eu e ela já conversamos a respeito do código, disse eu. Não vejo como. Pare de reclamar, disse Serena, com a voz fria como gelo. Afinal, a culpa é toda sua. Entrei no quarto, tranquei a porta e deitei-me na cama. Sabia que devia estar me preparando para conversar com a orientadora, mas não estava ligando a mínima. Poderia ficar ali deitada o dia inteiro, olhando para o teto e ensaiando respostas desagradáveis para minha mãe. Meu quarto parecia estranho. Era um quarto padrão para dois, mas metade estava vazia há 2 anos, desde que Catarina partirá para a colônia de hipertróficos. Agora estava não só completo, mas atulhado com a mobília hipertrofiada de Catarina, que eu havia encomendado na semana anterior, depois de receber sua mensagem. Olhando para aquela estranha mobília, imaginei com que aspecto estaria minha irmã. Depois de 2 anos, sua hipertrofia devia estar quase completa. Sentei-me diante do terminal e coloquei na tela uma das suas holografias, a última que havia tirado antes de partir. Ali estava o rosto familiar de minha irmã. Se quisesse, poderia chamar um programa de simulação e fazê-lo inchar, tornando-o parecido com o rosto de uma pessoa hipertrofiada. Meus dedos repousaram por um momento no teclado. O terminal emitiu um sinal sonoro. Era um lembrete, de Serena, provavelmente, de que era hora de sair. Desliguei o terminal, olhei-me no espelho e saí do quarto pela saída particular. A hora correspondia ao meio de um turno e nosso raio, um raio residencial, estava praticamente deserto. Todo mundo estava trabalhando, estudando ou dormindo. Passei por uns poucos conhecidos, provavelmente de licença, mas como as licenças são assunto particular, não paramos para conversar. Naturalmente, a orientadora morava no centro da roda. Se meu problema tivesse sido extrínseco, uma briga, por exemplo, com um residente de outra roda, eu teria que falar com o mediador que morava entre os raios. No caso, porém, tratava-se de um problema intrínseco, acho que o considerava um problema de ajustamento pessoal, de modo que me dirigi para o centro da roda. Depois de tantos problemas na escola, eu e a orientadora tínhamos que ser velhas amigas. Ela é uma novata, uma imigrante da terra, toda enrugada, encurvada e baixinha. O que gosto mais é que quando você conversa com ela, nunca sabe o que vai dizer em seguida, ao contrário de outros orientadores, que parece que engoliram um livro de código. Algumas das suas opiniões são, digamos, diferentes. Não posso dizer que gostava das visitas que era obrigada a fazer, mas sem dúvida gostava mais dela do que de muita gente. Ela se livrou rapidamente da retórica oficial, me abraçou, perguntou como iam meus pais e manifestou surpresa por me ver tão bem vestida. Convidou-me para entrar no seu quarto, que estava cheio de almofadas e tapetes macios em tons quentes de vermelho e castanho. Nós duas nos instalamos confortavelmente no chão. Tenho uma surpresa para você, disse, apertando os botões de uma dispensa automática. 2 copos de plástico apareceram. Peguei um deles e examinei o interior. Olhei para ela, atônita. Isso mesmo. Chocolate. Havia anos que eu não bebia chocolate. Fiquei olhando para o copo, hipnotizada pelo aroma e pelas bolhas na superfície. Não sabia que ainda era possível conseguir chocolate, disse, afinal. Não depois do embargo. Ainda resta um pouco, se a gente sabe onde procurar, disse ela, piscando o olho. Achando que aquela irreverência era um bom sinal, acalmei-me um pouco e tomei um gole. Agora vamos falar de Catarina, disse ela, recostando-se nas almofadas. Você está de parabéns.
A maioria dos hipertrofiados, depois que passa mais de 6 meses na superfície, nunca mais volta para casa, nem mesmo para uma visita. Quando isso acontece, é bom para toda a roda. Fez uma pausa e sorriu para mim. Eu estava perplexa. Será que finalmente havia feito alguma coisa certa? Espere até eu contar a Serena e Nico. Claro que nem sempre é fácil para a família, prosseguiu, mexendo devagar o chocolate. Conte-me de novo porque não pediu permissão aos seus pais para convidar Catarina. Não pedi a eles porque achei que não iriam concordar, disse, sabendo que seria inútil mentir para ela. E não acreditava que a visita fosse afetá-los, pelo menos não muito. Minha irmã podia ficar no meu quarto, seu antigo quarto, e usar minha entrada particular. O quarto ainda é dela, não é? Quero dizer, até o ano que vem? É verdade, disse a orientadora. De acordo com o regulamento, são 3 anos, a menos que alguém da família entre com pedido de divórcio. O que neste caso não aconteceu. Então por que ela não pode vir e ficar no meu quarto? Isto é, se ela quiser. A orientadora ficou pensativa por alguns momentos. Tem razão, disse, afinal. Senti-me como se tivesse marcado um ponto na discussão, mas ela acrescentou. Acontece que a ideia da visita não partiu de Catarina. Foi você que a convidou, não foi? Tive que fazê-lo. Eles jamais a teriam convidado. Ficariam com medo do que os outros iriam pensar ao ver Catarina. É só com isso que se preocupam, com o que os outros vão pensar. A orientadora fez que sim com a cabeça. Vivemos em condições bastante peculiares aqui embaixo. Mas você pode pensar em mais alguma coisa, em outra razão qualquer para eles não quererem receber a visita de Catarina? Balancei a cabeça. Sabe qual é a porcentagem de hipertróficos entre os irmãos de hipertróficos? A pergunta me pegou de surpresa. Não sabia que havia estatísticas a respeito de coisas como aquela. 40% maior que a população em geral. Levei alguns segundos para compreender aonde ela estava querendo chegar. Quando percebi, fiquei chocada. É disso que eles têm medo. De que eu também resolva morar na superfície. É um temor justificado. Besteira, pensei. Só as pessoas desequilibradas ou brilhantes se tornavam hipertróficas. Não disse isso para a orientadora, naturalmente. O que comecei a dizer foi que não tinha idade suficiente, até me dar conta de que minha irmã tinha minha idade quando se decidirá a fazer a viagem. A orientadora ficou olhando para mim. Depois de alguns momentos, pediu-me para lhe contar o que sabia a respeito da filosofia dos hipertróficos. Falei do paradoxo Deus-gravidade, da autonomia cósmica e de todas as outras coisas que havia lido nos arquivos de Catarina. Depois contei-lhe o que sabia a respeito do processo de trofia, da vida na superfície e dos recipientes especiais em que as primeiras crianças hipertróficas já estavam sendo concebidas. Pelo que se dizia, nessas crianças o processo de trofia começava antes mesmo do nascimento. Quando chegassem à idade adulta, seriam ainda mais estranhas que os hipertróficos atuais. Ao contrário dos meus pais, a orientadora parecia realmente interessada no que eu tinha a dizer. Passou o tempo todo fazendo que sim com a cabeça e só me interrompeu para fazer perguntas. Você está muito bem informada, disse, quando fiz uma pausa para tomar fôlego. Agora diga-me o que realmente pensa dos hipertróficos. Antigamente, achava que eram meio malucos. Comecei. Isso antes de Catarina juntar-se a eles. Hoje penso diferente. Quero dizer, qual o problema se eles querem viver na superfície? E morar em domos em vez de rodas? E ficar com um corpo diferente do nosso? Quem está sendo prejudicado? Você e sua família sofreram muito, disse a orientado Ra, com um sorriso triste. Pode ser, concordei. Mas acabamos nos acostumando. Além disso, teria sido muito mais fácil se não fosse a atitude dos outros. Por que as pessoas odeiam tanto os hipertróficos? Boa pergunta. Talvez considerem a atitude dos hipertróficos como uma espécie de fuga. Especialmente em tempos difíceis como os atuais. Neste lugar, os tempos sempre são difíceis. Às vezes tenho vontade de largar tudo. Olhei para ela, preocupada com o que havia acabado de dizer. Entretanto, se ela havia ficado ofendida, estava disfarçando bem. Acabe seu chocolate, Tempe, disse ela. Eu tinha me esquecido do chocolate. Engoli o resto de pó, que tinha um gosto amargo, e coloquei o copo no reciclador. A orientadora me acompanhou até a porta. De repente, parecia velha e cansada. Já tem tudo de que precisa para a visita de Catarina? Perguntou. Sim, senhora. Os remédios, também? Também. Parabéns.
Segurou-me pelo braço, um gesto raro para ela. Você é uma menina esperta, tempe, e também muito corajosa. Só que às vezes não é bom sonhar. Não espere demais desta visita. Uma pergunta me ocorreu. Orientadora, acha que vai haver mesmo uma guerra, como todos estão dizendo? A pergunta não pareceu surpreendê-la. Guerra? Repetiu. Parecia zangada. Apertou meu braço com mais força. Acho que vai haver uma guerra. Acho que tempos difíceis nos esperam. Quando cheguei em casa, meus pais estavam à minha espera no raio. Estamos atrasados, disse Nico, passando-me a bolsa. Subimos uma escada e pegamos um ônibus. O ônibus estava praticamente vazio, mas ficamos com os 3 assentos de baixo. Assim que apertamos os cintos, Nico segurou minha mão e perguntou, em voz baixa, como havia sido minha conversa com a orientadora. Lembrei-me de que a orientadora dissera que Nico e Serena tinham medo de que eu me tornasse uma hipertrófica. Então era com isso que estavam preocupados. Era comovente. Podia quase desculpá-los por seu comportamento. Há semanas que não me sentia tão bem em relação a eles. Ela disse que o que estamos fazendo é bom para toda a roda. Ela disse isso? Verdade. Nico parecia um rapazinho depois de ganhar sua primeira estrela cívica. Que bom! Exclamou, para ninguém em particular. Serena se inclinou para frente para olhar para mim e sorriu. Percebi que seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Desviei o olhar e pensei nas outras coisas que a orientadora dissera, especialmente em sua advertência de que as coisas podiam não correr da forma que eu esperava. Já tinha ouvido aquilo de outras pessoas, é claro, mas parecia muito mais sério partindo da orientadora. Será que eu havia cometido um erro em convidar Catarina? Será que ela havia mudado tanto assim? Não, pensei. Catarina era minha irmã. Nada poderia mudar isso. Fazia algum tempo que eu não subia até a estação. Quando chegamos lá, o barulho e o tumulto quase me deixaram louca. O domo estava cheio de pessoas correndo em todas as direções e todos pareciam estar gritando ao mesmo tempo. Havia uma tela gigantesca na parede, exibindo, em letras enormes, a última manchete. Um satélite terráqueo havia reprogramado erradamente a trajetória de um dos coletores solares de Imbrium e, em consequência, todo o quadrante estava sendo forçado a recorrer aos geradores de emergência. Um acidente, é claro. Nico sugeriu que fossemos para o mirante. Entramos na fila de um vertical e subimos. Ao contrário da estação, no mirante o silêncio era quase total. Havia cerca de 30 pessoas ali, sentadas, admirando a paisagem. Escolhemos 3 assentos na parte de trás. A vista era fantástica. A superfície, iluminada pela luz da terra e por gigantescas luminárias, estendia-se à nossa volta como um imenso rochedo cinzento. Mais acima, a terra era um crescente luminoso em um céu de veludo negro. Ao longe, a borda da cratera Copérnico parecia ter apenas alguns centímetros de altura. Era ali que Catarina havia passado os últimos 2 anos, em uma cidade cheia de hipertróficos. O ônibus estava atrasado. A espera se arrastou interminavelmente. Não que eu me importasse. Não conseguia desgrudar os olhos da paisagem. Não conseguia acostumar-me com a ideia de todo aquele espaço vazio, sentada ali, a apenas algumas centenas de metros acima da roda. Ali em cima não havia raios, nem códigos, nem orientadoras. De repente, todas essas coisas me pareciam artificiais e irrelevantes. Depois de algum tempo, Nico apontou para uma das estrelas e vi que tinha um brilho esverdeado. Enquanto eu olhava, a luz aumentou lentamente de tamanho, tornando-se primeiro um disco e depois 2. Afinal, pude ver o casco da nave. Quando estava bem próxima, consegui ler o que estava escrito em um dos lados, com letras desbotadas, Federação das Nações Espaciais. Ao lado, alguém havia pintado com tinta preta, Luna Libre. A nave pousou e senti a vibração quando uma parede se abriu abaixo de nós. Como se um feitiço houvesse sido quebrado, todos que estavam no mirante se levantaram e se dirigiram para o vertical com passos rápidos. Quando chegamos lá embaixo, a nave ainda estava manobrando. A escotilha levou uma eternidade para ser aberta. Nico roeu todas as unhas enquanto esperávamos. Afinal, os passageiros começaram a sair. Eram quase todos hipertróficos, já que se ia a pé a primeira estação a oeste de Copérnico. Pareciam incrivelmente altos e magros. As mãos, que esticavam depois da longa viagem, chegavam mais alto que o teto do veículo. Os viajantes pegaram a bagagem no lado da nave e se dispersaram em todas as direções. Senti uma ponta de nervosismo, depois de medo. De repente, reconheci Catarina.
Estava caminhando em nossa direção, carregando uma grande caixa debaixo do braço. Só podia ser um presente, pensei. Um presente de aniversário para mim. Tive vontade de rir histericamente. Afinal, tudo iria dar certo. Esquecendo Nico e Serena, corri ao seu encontro. Meus braços se levantaram como se tivessem vontade própria. Então parei, paralisada. Tão automaticamente como haviam subido, meus braços caíram de volta. Catarina estava enorme. Parecia não acabar mais. Devia ter uns 2 metros a mais do que eu. Os braços e pernas pareciam mais tentáculos do que membros humanos. O corpo era uma cápsula compacta, sem cintura. A cabeça, pousada como um ovo em cima de um pescoço grosso e musculoso, parecia enorme em comparação com o corpo esguio. E o rosto? Era o rosto de Catarina, muito magro, com os ossos se projetando como facas. Mas alguma coisa muito importante, havia mudado. Eram os olhos, percebi subitamente. Ainda estavam inteiros, conservavam a mesma cor, mas olhavam para mim de uma forma tão estranha. Forcei-me a olhar para ela, a olhar para aqueles olhos. Levei algum tempo para interpretar sua expressão, enquanto estávamos ali paradas, olhando em silêncio uma para a outra. Catarina estava olhando para mim com uma expressão de interesse ou curiosidade, mas nada mais. Uma expressão com a qual você olharia para sua planta preferida na estufa. Olhando para aqueles olhos, perdidos nas alturas, ouvindo os gritos e os risos das outras pessoas, percebi, em uma intuição súbita, que tudo que todos vinham me dizendo há muito tempo era verdade. Minha irmã não era mais minha irmã. O presente, fosse o que fosse, escorregou-lhe das mãos e flutuou suavemente até o chão. Outro hipertrófico se aproximou e segurou-lhe o braço. Um membro de sua nova família, pensei. Era mais baixo que ela, mais moreno, parecia uma sombra. Atrás de mim, ouvi Nico e Serena se aproximarem, ouvi a exclamação de espanto de Nico, vi Catarina desviar os olhos para olhar para eles. Acima de nós, as manchetes continuavam a anunciar que a guerra estava chegando. Fim do conto.